A luta contra a corrupção empolga a sociedade, demonstrando em momentos históricos como o que estamos vivendo que ninguém deve estar acima da lei. São avanços que vão jogando por terra nossa vergonhosa tradição de país da impunidade. Mas nesse quadro em que se comemora a aplicação da lei para todos, tomam corpo episódios que, num ritmo crescente, vêm produzindo o intolerável ambiente da insegurança jurídica. Moralizar a política é uma necessidade exigida por qualquer brasileiro consciente e já aplaudida pelo país afora. Mas quando em seu nome os protagonistas da Corte Suprema partem para extremos, quebrando a própria Constituição que devem defender, o que fazem é atentar contra o que há de mais precioso na democracia, que é o regime de garantias constitucionais. Fazer retroagir os efeitos de uma lei, agredindo o artigo 5º da Carta Magna, ou afastar um parlamentar sem um dispositivo constitucional que o fundamente, são exemplos perigosos que colocam em sobressalto a própria democracia. O país exige que os corruptos se curvem ao peso rigoroso da lei, mas sem jamais agredir a Constituição. E isso vem acontecendo. Quando Rui Barbosa disse que é privilégio do Supremo errar por último, ele certamente não estava sugerindo que nossos ministros errassem tanto. Esta é a opinião do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Como você define sua opinião política? Eu sou uma pessoa de esquerda. Eu sempre votei no PT. Você sabe? Como você define sua opinião política? Eu sou uma pessoa de esquerda. Eu sempre votei no PT. Neumann, de repente, em meio a essa campanha de segundo turno, que aconteceu pouca coisa do ponto de vista de mudanças e de projeções dos candidatos, a PT assume uma ideia de que as eleições poderiam estar fraudadas por conta do WhatsApp. Isso se sustenta, Neumann? Não. Isso é um golpe nojento, vagabundo, repugnante. A presença de Gleisi Hoffmann já desautoriza qualquer coisa, porque a Gleisi Hoffmann não teve coragem de se candidatar ao Senado, ela era senadora, era candidata nata, não teve coragem de ir para o túmulo junto com o Roberto Requião, um amiguinho dela, e o Beto Richa, adversário, né? Então, ela concorreu a deputado federal, que aí são outros 500 mil réis, né? Bom, em relação à questão em si, eu não sei se houve disparo, tal, até porque eu li a matéria e não entendi como é que era o disparo, qual era a relação que tinha com a campanha. A questão não é essa. A questão é que, para mim, configura, primeiro, uma pressão indevida em relação ao Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral sempre teve prazos, julgou um processo semelhante a esse, no caso Dilma Temer, a meu ver, de forma absolutamente descabida, mas 2 anos depois, né, até depois do impeachment da Dilma, né? 10 anos depois da posse da Dilma, da eleição em si. Quer dizer, tem o menor motivo essa pressa. Essa pressa se chama desespero. Então eu quero chamar a atenção para 2 coisas. Primeiro, o brilhante, lúcido, sensato e preciso, exato e verdadeiro editorial do Estadão, página 3. Hoje de manhã, quando eu li esse editorial, me preparando, inclusive li um pedaço dele no Jornal Eldorado, na Rádio Eldorado, eu me senti orgulhoso de ser jornalista, um orgulho que fazia muito tempo que eu não sentia, e de pertencer a essa casa. Porque essa casa, que foi capaz de escrever um editorial chamado Instituições em Frangalhos, decisivo para a democracia brasileira, hoje escreveu um editorial que também pode ser. Porque se trata de uma tentativa de golpe sórdida contra o voto do eleitor. 50 milhões de brasileiros votaram no Bolsonaro. Interessa se votaram bem ou se votaram mal. Votaram. Não existe votar bem. O cidadão vota em quem ele quer, soberano. E está votando de saco cheio com o PT. De saco cheio com Gleisi Hoffmann, com Lula. Aliás, eu queria lembrar uma coisa para você. Lula está preso, babaca.
Que bom. Cid Gomes. Cid Gomes. Cid Gomes. Pois então, isso aí é um golpe vagabundo, porque não é apenas uma tentativa de... Eles estão querendo... Imagina, já se... O Cid, né, o PDT brigou com o PT por causa da traição ao Ciro, mas agora está havendo uma possibilidade de ver o Ciro Gomes, que foi posto para a terceira divisão lá pelo eleitor, de volta, porque sabe que ganha do Haddad num segundo turno, mesmo que seja 2 dias de disputa. Né? Qualquer um ganha, porque não é Haddad, é Lula. E está o Brasil inteiro querendo se livrar de Lula. Não é aceitável a pressão sobre o Tribunal Superior Eleitoral, mas, sobretudo, não é aceitável o desprezo pela vontade do eleitor. Jogar 50 milhões de votos no lixo, e mais quantos? Soma mais, pelo menos, mais 10 milhões que o Bolsonaro deve ter no segundo turno. Jogar 60 milhões de votos na rua para satisfazer o gosto pelo predomínio do PT, depois do PT ter quebrado o país e nunca ter sido punido por isso. O PT era um partido para ter sido extinto, porque ele quebrou o Brasil, ele quebrou a Petrobras, ele afundou o Brasil numa crise de ética, falta de vergonha, falta de moral e, sobretudo, uma crise que criou desempregados. E não foi punido. Agora está querendo punir por um crime aí que não dá nem para entender como é que é, só porque está certo que vai perder. Então, eu só queria, para concluir, lhe dizer o seguinte: isso aí é a preparação de uma narrativa. Eu acho que nem eles acreditam que vão... Isso aí é a continuação do eleição sem Lula é fraude. É a vitimização, né? É a vítima. Não, e a eleição sem Lula é fraude? Termina o seguinte: houve a fraude. Houve a fraude. Bom, espero que o TSE não caia nessa, né? Isso é um golpe contra o povo brasileiro e eu duvido que o TSE esteja disposto a fazer isso contra a democracia.